Itinerante. Ventos que levam ao norte. Um podcast apresentado por Adventista Centro-Oeste. Seja muito bem-vindo à estreia do podcast Itinerante. Gente, que alegria poder compartilhar nossas experiências, ideias, todos esses conceitos da vida cristã com você. A gente vai passar aí por uma jornada de vários episódios, mas tudo começa agora e que bom que você está aqui comigo e com os convidados. Antes de apresentar os convidados que estão aqui comigo na mesa e também pela internet, eu queria trazer alguns conceitos interessantes do nosso espaço, do nosso podcast. Peço até para a produção, para o editor, colocar uma música de apelo, porque eu tenho um texto aqui de uma das nossas produtoras que vai basear, e que baseia, na verdade, o nome itinerante. Antes de ler o texto, itinerante significa viajante, nos dá a ideia da vida em movimento. E você que é jovem entende muito bem sobre isso. Bom, agora chegou a hora da música de apelo. Olha só, hein? Na jornada cristã, somos todos itinerantes, navegando pelo mar da vida, viajando para o mesmo lugar, o porto que dá entrada para a vida eterna. Vamos juntos içar as velas do conhecimento e desvendar os mistérios da jornada rumo ao céu. Gente, palmas aí para a Jenny que fez esse texto. Parabéns, Jenny. Isso, né? Deu para entender bem aí agora, a partir desse texto, o que significa esse nosso espaço do podcast, né? Bom, eu queria apresentar para vocês os nossos convidados. Eu começo pelo pastor Jomerson. Tem um apelido aí para facilitar a nossa comunicação, pastor? Jomerson. Jomerson. Já facilitou, né? Jomerson Silva, ele é líder do Ministério Pessoal para a Igreja Adventista aqui na região Centro-Oeste do Brasil. Prazer, Guilherme. Prazer Pastor, estar aqui com você. Seja bem-vindo. Esse é o nosso espaço para troca de ideias. Tô com o Jeconias Neto. Sei que tem um apelido. Não também tem. não. Jeconias. Vai na boa. Ele é o líder da ADRA para a região também aqui do Centro-Oeste do Brasil e tem algumas outras características bem interessantes. Embaixador da Juventude na ONU, tem um projeto com detentos e ex-detentos, um projeto aí da Igreja Adventista. Daqui a pouquinho você conta um pouco mais pra gente sobre esses projetos que você tem desenvolvido aqui na região do Distrito Federal. E eu estou aqui também com o Rod, é o Rodrigo Moura. Eu perguntei se o pessoal tinha apelido, mas você tem. Você vai me salvar. É que meu nome é mais complicado que o dele. É complicado, precisa de uma... Eu que não precisa de apelido, é o que tem. O Rod é advogado e servidor público e tirou um tempinho para estar com a gente aqui também para dar a sua contribuição. E você falou que vai fazer algumas perguntas, né? Você veio aqui para questionar, para concordar, discordar. Fica à vontade aí para interagir com a gente, viu? Obrigado pelo convite, participar aí de forma itinerante, só para hoje, mas vai ser um prazer. Já que a ideia é movimento, na próxima você já vai estar bem longe daqui, né? Ouvindo. E eu queria também dar as boas-vindas nesse programa de estreia ao Vitor BJ, o pastor BJ. Ele é o pastor para a internet, representando aí a Novo Tempo. Não é isso mesmo, pastor? É isso aí, trabalho aqui na Novo Tempo, criando iniciativas para evangelismo web. E é um prazer estar com vocês, é um prazer estar aqui nesse programa top aí. Parabéns pela iniciativa, vamos junto. Obrigado, pastor. Vamos juntos. E para você que está acompanhando o nosso programa de estreia, fique atento, porque neste mês, na verdade daqui 4, esse mais 3 episódios, vão ter o tema sobre ministérios. Vamos falar um pouco mais sobre ministérios, a sua atuação no ministério, na igreja, na vida no geral, onde você está inserido aí na comunidade. Hoje o título do programa é Reme a favor da correnteza, reconhecendo seus dons espirituais. Vamos juntos? E antes da gente começar a nossa discussão no tema de hoje, eu queria dizer que estamos presentes nas redes sociais. Não só aqui na plataforma digital de áudio, onde você está acompanhando, ou no YouTube, mas nós também estamos divulgando aí as nossas hashtags oficiais. A primeira hashtag, Geração Missionária, hashtag Geração Missionária, e a hashtag ItineranteCast. Aí você vai poder interagir através de Instagram, de Twitter, enfim, vai movimentar bastante os temas discutidos aqui. Lembrando que nós temos um site oficial para você conferir os conteúdos e as postagens, ucob.adventistas.org/geração missionária
itinerante. Fique à vontade para comentar aqui no YouTube. Enfim, estamos aqui para interagir com você. Gente, vamos começar a nossa discussão, vamos começar aí a nossa conversa. Uma conversa informal, mas totalmente importante para os jovens que estão acompanhando aqui o nosso podcast. Queria começar jogando para a mesa uma pergunta. Qual a importância dos dons espirituais? Eu acho que antes a gente tem que responder uma pergunta ainda mais elementar. O que são dons espirituais? Ou o que é dom espiritual? Cada um tem um? Cada um tem vários? O que é isso? Vamos conceituar essa conversa. Olha só, Guilherme, é impossível falar de ministérios, que é o tema desse primeiro episódio, sem falar do dom. Então, para definir dom, sem querer aqui também fazer uma definição assim absoluta, apenas um conceito básico e simples. É a habilidade que eu tenho para executar determinada tarefa, determinada função. Habilidade, a capacidade, o talento para poder fazer aquilo, aquela tarefa, aquela função. É basicamente isso. Então é uma área onde eu me sinto à vontade e tenho uma certa habilidade. Eu sei fazer. Eu sei fazer. Eu sei fazer. Eu dou conta. Você pode me dar a tarefa que eu vou executar. Eu tenho condições de executar essa tarefa. Pastor BJ, isso na Bíblia tem alguma base? A gente encontra uma base bíblica para desenvolver dons? Esse dom, eu nasço com ele, eu adquiro, eu descubro. Como é que funciona essa relação com a descoberta, o reconhecimento dos meus dons? A Bíblia descreve que a gente tem dons naturais, que Deus separou as pessoas para situações diferentes, para obras diferentes, uns para pregar, outros para ministrar, outros para servir. Paulo enfatiza muito isso, mas também a gente percebe ao longo da Bíblia a importância do desenvolvimento dos dons. Que muitos dons a gente nasce latente em nós, são dons que a gente recebe de Deus, mas eles precisam ser desenvolvidos. Eu costumo usar até um exemplo que eu, quando era criança, sabe, meu pai costumava fazer repente com a gente, poesia, ele estimulava muita gente nisso. Meu pai de Brasília, Tiburcio, beijo pra ele. E quando a gente estava fazendo, eu tinha facilidade com isso. Só que ao longo da vida que eu cresci, eu fui meio que ficando com vergonha e deixando isso de lado, e eu fui perdendo esse dom, sabe? E hoje, inclusive, eu estou numa busca, escrevendo, tentando recuperar esse dom através da prática. Então, assim, a Bíblia deixa claro que Deus nos dá dons, mas também ela mostra que a gente precisa exercitar esses dons para que eles possam ser desenvolvidos e possam aí alcançar mais pessoas. Mas será que a gente precisa descobrir dons? A gente estava conversando aqui antes do programa e é muito interessante, né? Eu estou na realidade ali da igreja ou da minha vida no geral, posso desenvolver algumas habilidades, posso usar minhas habilidades para alcançar pessoas, por exemplo. Aí eu preciso descobrir um dom. Parece um processo pesado. Como é que eu descubro um dom, pastor? E aí? Eu acredito que os dons, a palavra descobrir os dons é uma palavra um pouco confusa, porque nos remete a algo que está escondido. E como se Deus tivesse interesse de esconder os dons dos seus filhos para que eles pudessem, de alguma maneira, por um esforço descomunal da sua parte, conseguir descobrir qual o dom que ele se identifica. Eu acredito que a gente precisa reconhecer o dom. E reconhecer o dom é a gente, primeiro, num contato pessoal com Deus, mas também é aquilo que a gente é a minha personalidade, são os talentos, é aquilo que eu sei fazer. Aquilo que eu sei fazer de bom, esse pode ser o meu dom, né? Eu acho que é interessante a gente partir para identificar digamos assim, reconhecer os nossos dons a partir daquilo que a gente já tem habilidade. Imagina, Jeconias, nós vamos fazer uma viagem de barco. Vamos pegar aqui o tema do itinerante. Vamos fazer uma viagem de barco e chegamos para a viagem. Cadê o remo? Ah, não, eu escondi o remo. Vamos procurar, vamos descobrir onde está o remo. Não faz sentido. Nós vamos atravessar esse lago, nós temos aqui o barco, mas o remo ele está escondido e você tem que descobrir onde ele está. É mais ou menos isso. O dom é espiritual. Por quê? Porque ele é dado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que é responsável por aquilo que você, por tudo aquilo que te constitui. As habilidades é ele que dá, só que ele esconde. Ele esconde e agora ele diz, você tem que descobrir. Isso não faz absolutamente nenhum sentido. Então, a melhor forma de descrever esse processo é você reconhecer. Por que reconhecer? É a caminhada da autodescoberta. Porque o dom é tudo aquilo que eu sou.
é a minha história, o modo como eu fui constituído, as experiências que eu fui submetido, tudo isso constitui aquilo que eu sou. Então, eu tenho a habilidade de ensinar, Guilherme. Tá, eu tive que descobrir isso? Não, eu me conheço, eu sei que eu sou bom nisso. Né? É o meu remo, é a minha ferramenta para executar essa tarefa. Então, a gente está sugerindo, reconheça o seu dom, identifique o seu dom. Ele não foi escondido. Eu acho interessante, só para a gente... Vamos jogar uma polêmica no ar, né? Você gosta da polêmica, né? Vamos jogar uma polêmica no ar. Muitas vezes a gente não entende a questão de reconhecer o dom, ou pelo menos de fato de se examinar e também se autoconsolidar, né? Poxa, eu tenho esse dom por uma característica, por uma vida, ou na verdade por um estereótipo que foi pintado no meio cristão da humildade, da piedade. Então muitas vezes você fala assim, poxa, eu tenho esse dom, eu sou bom nisso. Pô, Deus me deu esse dom, eu gosto de fazer isso. Talvez não pega muito bem, sabe? Então acho que a gente precisa de fato buscar se libertar dessas coisas. É um medo desnecessário. Você ter medo de reconhecer o seu dom é você negar aquilo que você é, aquilo que você sabe fazer. Ô Rod, eu queria ouvir um pouco de você. Você está concordando com essa teoria? Realmente descobrir é algo muito difícil? Você como um jovem que está ali na igreja, está no dia a dia, tem sua profissão, como que é sair um pouco dessa teoria e ir para a prática? Pois é, trazendo para a prática, vamos supor assim que tem alguém aqui nessa mesa agora que não sabe exatamente qual que é o seu dom. Disposição. Uhum. Como é que essa pessoa podia começar para descobrir? Uma boa pergunta aí. Já que você gosta de polêmica, pastor... Polêmica é ele. Eu estava lendo aqui o roteiro antes do programa, e a cada final de frase tem o termo polêmica no ar. Eu não sabia se quem tinha feito esse texto aqui era um pastor ou era da Atena, cara. Que estava tão polêmica. Põe na tela aí. Mas enfim, a pergunta é interessante. E aí, como é que eu chego... Fechando a polêmica, a primeira coisa, eu acho que para a gente não correr esse risco de ficar com medo, de assumir os dons que nós temos, é só a gente não se esquecer de onde veio, entendeu? Então, às vezes, a gente fica num falso, eu não sou assim, eu não sou... Não, reconheça os dons que você tem. Eu recebi esse dom, eu sou bom nisso, naquilo. Desde que você não se esqueça de que veio de Deus, tá tranquilo, você não corre risco de cair aí, né, nessa cilada. Mas eu acho que o primeiro caminho para alguém descobrir um dom é começar olhando para si mesmo e pensando, poxa, quais são as coisas que eu faço bem, que ajudam as pessoas e que podem servir a comunidade, entendeu? Comece perguntando o que eu faço bem e que eu posso servir outras pessoas com esse dom. Acho que é um bom ponto de partida. Um início, né? Você acha que responde sua pergunta aí, Rod? Já é um ponto de partida? Já é um caminho, com certeza. Facilitou, né? Mas eu queria saber se biblicamente, ou o que vocês podem contribuir com a gente. Imagine que uma pessoa teve uma infância muito difícil, ela tem grandes traumas, ela não teve espaço para se desenvolver, ou conheceu ali um ministério dentro de uma comunidade religiosa, um grupo onde ela se sente à vontade, mas ela não sabe reconhecer algo em si que possa servir. E aí, pode existir casos assim, uma pessoa que ela não tem esse autoconhecimento, ela teve ali um passado onde ela não teve esse espaço para o crescimento, não é? Eu acho que talvez um caminho seria que nem quando faz com uma criança. Quando você tem lá uma criança, adolescente, ela não sabe se ela é boa jogando futebol, tocando piano, nadando, falando inglês. Então tem que ter uma exposição. Pratica ali um pouquinho de futebol, vê se é aquilo vê se é sua praia. Se não for, experimenta outra coisa, porque eu acredito que é assim. Eu não tenho filhos, mas vocês aí, quem tiver, me diz se eu estou errado. Mas tem. BJ, eu sei que tem que experimentar, né? Olha, eu gostei dessa teoria. Você concorda, pastor? Sim. É um princípio a ser aplicado? Eu acho que a exposição? E um passo fundamental é compreender a natureza dos dons. Eu acho que nós, que somos líderes, nós temos que colocar diante da igreja, diante dos jovens, a compreensão da natureza do dom. E se você me permitir aqui, Guilherme, a gente pode dividir os dons basicamente em 4 tipos. Você tem o dom, o talento, né, a habilidade, o dom natural, que você nasceu com aquilo ali.
com aquela Natural destreza. é o primeiro, né? É o primeiro. Você nasceu com aquela habilidade, entendeu? Aquilo ali é inerente em você. Legal. Você tem um adquirido. É aquele que você, ao longo da vida, você foi exposto a algum tipo de experiência, alguma formação. E às vezes, esse adquirido é uma projeção do natural. O cara, ele nasceu com uma habilidade manual de desenhar, ele fez arquitetura. E pode ser também... Derivou de algo que ele já tinha... Isso, mas também pode ser um descolamento. O cara, ele aprendeu algo ao longo da vida porque ele foi exposto àquela experiência. Então, esse é o adquirido. Você tem um dom especial. Esse especial é uma habilidade sobrenatural dada pelo Espírito Santo. Por exemplo, o discernimento espiritual é sobrenatural. O cara nunca estudou, não tem formação nenhuma, analfabeto de pai e mãe, mas o cara tem um discernimento, sabe? Então, sobrenatural. A própria questão do exorcismo, né? Sobrenatural, especial, distinto. E um terceiro tipo de dom... Agora, né? O quarto, desculpa. É o circunstancial. O que é isso? É o uso criativo de determinado interesse, de determinada atividade, hobby, de uma posição, de um recurso que você tem. De repente, o cara, ele tem uma influência pela posição que ele ocupa. Isso é um dom circunstancial que pode ser usado a favor do reino. Ou, de repente, a pessoa ela foi exposta a uma situação, por exemplo, ele é pai de uma criança deficiente. Sim. E a partir da deficiência do filho dele, ele começou a estudar aquela doença. Ou seja, é uma circunstância que ele vivenciou que deu a ele uma capacitação. Então, esse é o dom circunstancial. Então, a partir do momento que eu entendo esses três tipos, eu posso caminhar para o reconhecimento dessa habilidade. E quando eu uso essa habilidade em favor do reino, aí eu transformo ele num dom espiritual. Ele foi consagrado para Cristo. Eu acredito com... Acabou o nosso podcast aí, pessoal. Pode fechar, né, BJ? Vou embora aqui. 4 divisões. Então, na verdade... Sim. Pode completar, na verdade. Não, eu acredito, porque a questão foi se alguém não consegue identificar, se alguém acha que não tem um dom, eu acredito que com o que foi exposto aqui é que todos têm um dom. Todos têm como contribuir, né? É claro que alguns, o caminho de acesso para descobrir esse tal dom... Reconhecer, né? Para reconhecer esse tal dom, de descobrir. não seja o auto-reconhecimento, mas uma liderança que possa ver aquilo, que possa trabalhar isso. Isso é importante também, porque, de fato, a gente não sabe tudo sobre nós, né? E muitas vezes tem alguém na igreja, ou tem alguém que esteja nos assistindo, ou alguém aqui entre nós fala, poxa... Qual o dom que eu posso exercer? Qual o dom que eu tenho? Pode ser que eu não veja, mas que alguém próximo a mim possa identificar isso e me ajudar a desenvolver esse dom. Pastor, só uma dúvida. O dom espiritual, ele todos os dons aqui, dessas 4 classificações, se tornam um dom espiritual ou ele é uma 5ª categoria? Não, o dom espiritual é quando você... Porque, por exemplo, a pessoa tem a habilidade natural de cantar. Afinadinho, desde pequeno, né, chega na nota ali, ok. Só que ele não fez uso dessa habilidade para o reino. Aquilo é uma habilidade pessoal, importante, legal, ajuda ele, favorece ele na vida, mas ele não usou isso, ele não converteu isso. A partir do momento que você pega o dom e consagra ele para o Senhor, eu vou usar isso aqui para o reino, para expandir o reino. Aí nós podemos chamar, agora é um dom espiritual. Ele deixou de ser uma mera habilidade, uma habilidade simples, e foi consagrado ao Senhor. E o que isso produz de prática na minha vida cristã? Isso me dá senso de pertencimento ao corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo, ele é itinerante. Eu preciso estar em movimento, eu preciso estar servindo, eu preciso estar exercendo os dons. Quando eu não reconheço os dons que eu tenho, pelo menos quando eu não o desenvolvo, eu me sinto fora desse contexto. E é aí que a gente se perde espiritualmente muitas vezes. Poxa, eu não me encaixo dentro do corpo de Cristo porque eu não tenho o dom que aquela pessoa tem, eu não consigo exercer isso. E, na verdade, o Espírito Santo, ele dá dons diversos, e é um só Espírito, são diversos ministérios, mas é um só corpo de Cristo. É o que diz a palavra de Deus. Então, o que eu acredito nesse sentido? Que esse dom espiritual, ele
não é só saudável para quem vai obter os benefícios do meu Colher dom. os frutos ali. Colher os frutos do meu dom. Mas isso me consolida na fé e no corpo de Cristo. Isso dá sentido para a Isso tua dá existência. sentido para a existência, Ô, exatamente. Rod, a gente gosta de polêmica aqui, viu, cara? Eu queria fazer uma colocação. A gente fala do dom espiritual. Então, na verdade, só para esclarecer, as 4 categorias se tornam dons espirituais quando usados para o ministério, né? Glória a Beleza. Deus. Isso significa que o dom é usado na igreja? Porque a gente fala assim, pô, é um podcast do pessoal da igreja, dons espirituais, esses termos religiosos. Isso vai além da igreja, né? Por exemplo, você trabalha aqui, ó, deixa eu pegar aqui, como servidor público, é advogado. Você acha possível que esses dons sejam aplicados na rotina ou ele fica mais limitado ali à realidade de uma igreja, de uma comunidade cristã? Eu acho que a partir do momento que, mesmo fora da comunidade cristã, você usa o seu dia a dia, qualquer relação que você tem com alguém de uma forma intencional para falar de Cristo, acaba sendo uma contribuição para alcançar pessoas. Então, Então o dom não acaba sendo uma característica, uma habilidade usada na igreja, usada no horário, num local. É o que eu uso no meu estilo de vida, né? A gente vai explorar isso melhor no segundo episódio, quando a gente vai falar mesmo sobre ministério. Mas, de fato, é muito comum a gente aprisionar o ministério dentro do templo. Aquilo que se faz dentro ali das paredes da igreja. É muito pelo contrário. Né? O dom é para a vida. E aquele que entende que a sua vida, aquele que dedica a vida para a missão, ele vai estar usando o seu dom o tempo todo. A vida dele vai ser um exercício mesmo disso para beneficiar outras pessoas e para poder levar o evangelho a outras pessoas. E o legal é que não é só para falar de Jesus, também é para falar de Jesus. Sim. Mas muitas vezes a gente pode nem falar, mas a gente vai estar mostrando o caráter de Jesus na nossa vida. Então, Com certeza. é amando como Jesus, abraçando como Jesus, enfim. Porque muitas vezes a gente restringe os dons espirituais a falar, a cantar, a proclamação, mas muitas vezes ele é também, mas ele pode ser uma influência positiva que você exerce na vida das pessoas, que possa gerar perguntas para elas que virem, né, ali uma conversa missionária posteriormente. E isso acaba quebrando o mito do teste dos dons. Já ouvi falar sobre esse teste aí. Eu não quero aqui desqualificar a importância do teste, mas levantar 2 reflexões. O problema do teste é o uso equivocado dele. É quando você acredita que o teste é um referencial absoluto para você. Fiz o teste. Descobri o meu dom. Não necessariamente. Ele pode te ajudar para confirmar, para abrir uma janela, para dar um direcionamento, mas você não pode fazer dele um referencial absoluto. Uma outra questão é que o teste dos dons, a maioria deles, são baseados nas listas que Paulo faz de dons na Bíblia. Só que quando Paulo ele faz 4 listas de dons, ele faz 2 em 1 Coríntios, uma em Efésios e uma em Romanos. O que Paulo queria com aquilo? Ele não queria mostrar, os dons são esses aqui e você tem que identificar o teu dom aqui nessa lista. Se não tiver nessa lista... Você está fora Não. O que Paulo estava fazendo? Ele estava lidando com situações específicas, problemas específicos em igrejas locais ali, na igreja de Éfeso, de Roma e de Corinto. E para aqueles problemas específicos, ele fez um recorte de dons necessários. Então, Paulo não pretendia esgotar o assunto dom. De forma geral, o que Paulo queria? Ele queria dizer o seguinte: se o teu dom, irmão, ele não beneficia o corpo de Cristo, direto ou indiretamente, ele não faz sentido. É o que Paulo quis dizer. Talento. Exatamente, não faz sentido. Então, reconheça o seu dom e use ele para beneficiar o reino. E como o BJ falou, não necessariamente falando de Cristo, mas vivendo, encarnando a pessoa de Cristo na tua vida, né? E usando o seu dom de maneira geral para você poder fazer expandir o reino de Cristo. Mas pode concluir. Quer falar também, Rod? Isso mostra também que, Diga aí. desde ali da época de Paulo, já existiam aqueles crentes meio chatos na igreja, né? É algo antigo. O que leva a pergunta para vocês, pastores. Vocês acham que ter que lidar com aquele irmãozinho chato da igreja é um dom? Você ouviu aí, BJ? Rapaz,
Tem que ter o dom, viu? Eu Não, acho mas, que aí, mas eu vejo, tem eu pessoas acho que que têm mais... não exige nem... Desculpa, BJ. Não, tranquilo, pode falar. Às vezes, porque vamos diferenciar dom de fruto, né? Porque o dom do Espírito é uma coisa, o fruto do Espírito é outro. Eu acho que aí não vai exigir necessariamente um dom, mas o fruto, que é a paciência. Ah, sim. Então, é a consequência do dom aí, né? É uma habilidade que você vai adquirir depois. É a paciência. O que você falou, pastor, dos dons ali citados por Paulo, não são os frutos do Espírito, né? Essa lista que você falou não é ali a mansidão, a paciência. Não. Isso é o fruto do Espírito, que ele está citando. As 4 listas, uma está em 1 Coríntios 12, a partir do verso 8, a outra está em 1 Coríntios 12, a partir do verso 28, a outra está em Efésios 4, a partir do verso 11, e a outra está em Romanos 12, a partir do verso 6. Que ele fala ali, o dom de línguas, o dom de administrar, o dom de profecia, né? Então são dons específicos, ele fez um recorte para tratar de... Vamos dar um exemplo aqui? A igreja de Corinto, eles supervalorizavam o dom de línguas. E aquilo estava causando uma treta danada na igreja. Então ali o que ele quis dizer? Opa, não é só o dom de línguas, tem outros dons igualmente importantes. E no caso deles ali, ele citou os dons que eram importantes para a realidade da igreja de Corinto. Já fruto do Espírito é outra coisa. E isso é interessante, que abre a oportunidade para que todos possam exercer um ministério através dos dons. Porque nós não estamos falando que Paulo... Ele definiu exatamente como deveriam ser os dons, ou quais são eles. Existem dons diversos, né, que não estão na Bíblia, mas Sim. que o Espírito Santo tem concedido aos filhos de Deus. O problema está aí, é que na prática, no cotidiano ali, da igreja, da escola sabatina, do culto e dos nossos pequenos grupos, nós nos baseamos nos dons que estão escritos na Bíblia, necessariamente. E então as pessoas desenham um quadro e tentam se encaixar, mas nem todo mundo fala bem. Nem todo mundo tem um dom de profecia, todo mundo tem o dom de línguas, nem todo mundo tem um dom de cuidar, né, de curar, nem todo mundo tem esse dom. Então, eu acho que é muito importante esse esclarecimento que o pastor João nos trouxe para a gente aqui, para o nosso debate, porque isso dá ânimo para a gente que é cristão e que supostamente não consegue se encaixar nesses dons, ou pelo menos não consegue se identificar. Então ali. O dom não me limita, ao contrário, o dom me liberta, ele Exatamente. me abre possibilidades. Exatamente. E através do meu dom, eu posso despertar uma outra habilidade em você e você para uma outra área. Sim. Não Sim. necessariamente precisamos estar juntos aqui numa mesma atividade. Seria isso, né? Não necessariamente. Então... E o interessante nisso é que se eu não identifico o dom, ou se eu me pauto só sobre isso aí, eu não estou com as velas alçadas para avançar. Eu estou, na verdade, à deriva no mar. Eu não sei para onde é que eu vou. Onde a onda Entende? bate... Eu não tenho um leme, como a gente já citou aqui. A correnteza, eu nem sei para onde é que está indo. Eu estou perdido ali, entende? Então, é muito importante Sim. a gente deixar muito claro que, para além do que está escrito, do que Paulo apresentou para os problemas específicos da igreja de Corinto e aos romanos ali. A gente está praticamente terminando aqui o nosso programa desta semana, mas motivar os jovens. Quem está ouvindo a gente, nós somos jovens ainda, está aqui eu, o Rod, o BJ, todos nós aqui envovvidos na igreja. Eu não incluí vocês já pela lata de vocês, já deu para ver que vocês já estão um pouquinho avançados. Mas enfim, a gente precisa motivar os jovens a buscar esses dons. Todos eles a gente alcança com relacionamento com Deus, mesmo natural. Eu posso descobrir sem um contato com Deus. Talvez isso é óbvio, né? Tudo depende de Deus, a gente deve ir a Deus o tempo todo. Mas uma palavra de motivação ao jovem para buscar, para se estreitar o seu relacionamento com Deus, enfim. Se o dom é espiritual, se nós reconhecemos que ele é dado pelo Espírito, o primeiro passo é orar. É estar buscando a Deus, é ter essa intimidade com o Espírito Santo. É Ele que vai nos ajudar nesse processo de autoentendimento daquilo que eu sou, daquilo que eu sei fazer. Então, assim, o primeiro passo inevitável é o caminho da oração. Legal. Eu acho que é como se fosse, né, Rod? E também... BJ, você quer completar alguma coisa? Sim. Diga aí. Eu queria deixar dois pontos que é...
primeiro, experimenta. Você, jovem que tá ouvindo, sabe? Experimenta o que tá acontecendo, o que tá precisando, sabe? Eu, por exemplo... Tem dons que você vai descobrir na necessidade. Eu gosto muito de fazer missão e não sou de cantar, mas chegou numa missão num outro país que a gente estava, eu e minha esposa fizemos um dueto, um negócio épico, entendeu? Porque era uma necessidade, sabe? Então experimente talvez uma necessidade da sua igreja, talvez parta de algo que você gosta de fazer, algo que talvez você sente que as pessoas estão precisando. E assim, um segundo elemento não tenha medo do friozinho na barriga. Sabe? Mesmo que seja algo nato de você, mesmo que seja algo que você já gosta de fazer, se tiver aquele friozinho na barriga, continua, vai, sabe? Desafia, que Deus vai abençoar você, Ele vai capacitar você e vai te usar como bênção com o dom que Ele der pra você. Então assim, experimente e não se assuste com o friozinho na barriga, vai em frente, que Deus ele vai usar você onde quer que ele deseja. Eu também acredito que muitas vezes nós não exercemos os nossos dons, ou pelo menos não reconhecemos, porque nos falta esse passo espiritual. A nossa juventude precisa dar esse passo espiritual. É o passo em que Deus vai me mostrar, em que eu espiritualmente vou crescer com Deus. E Deus, ele nunca deixa ninguém falando, né? Deus nunca deixa ninguém na mão. Né? Então, eu acredito assim, se eu pudesse falar, cara, a gente precisa buscar mais a Deus, a gente precisa se consagrar mais a Deus e a gente precisa, de fato, reconhecer que nós dependemos dele para poder exercer esses dons, porque são dons que são dele pra gente. Agora, são presentes, né? Dons são presentes. Só que tem algo interessante aqui. Muitas vezes a gente não exerce os dons ou não reconhece porque nós não vivemos nesse mundo espiritual. E sim, o pecado que a gente vive, as coisas que a gente comete, os erros que a gente tem, talvez a nossa personalidade, que não seja uma personalidade tão piedosa assim, nos traga à mente a impressão de que somos indignos de sermos instrumentos nas mãos de Deus. Cara, o que eu posso dizer? Levanta a cabeça, meu irmão, entrega a tua vida para Deus e vamos embora, porque Deus e a graça dele está disponível para mim e para você, para que a gente possa seguir em frente. E esse envolvimento é toda a graça da vivência cristã, né? De Deus. Eu ia falar pro Rod, imagina um time de futebol onde você está no banco de reserva, seu time foi campeão. É muito legal, você vai receber a medalha, vai talvez até sair na foto com o grupo, vai estar ali na marcação do Facebook, vai estar nas redes sociais, mas é muito melhor quando a gente está em campo, né? E até com as derrotas e jogando, a gente está aprendendo, né? É verdade. Então se envolver, eu acho que traz essa experiência mais completa para a nossa vida como um todo, né? E até pro jovem que está na igreja e não sabe como começar, procura o diretor jovem da sua igreja, o diretor da escola sabatina e fala, olha, eu quero ajudar, o que você precisa? E também confia no seu próprio conhecimento do que você acha que consegue e não consegue. Entender suas limitações e seus talentos, porque, por exemplo, se eu for um dia fazer uma mensagem musical na igreja, a única coisa que as pessoas vão ver é o dom da desgraça. Então, eu entendo essa minha limitação e por isso eu tento contribuir de outras formas. Legal. Gente, ficou muito claro. BJ, fecha pra gente aí. Como pastor jovem, eu digo para o jovem que está ouvindo a gente que nós, como líderes, a gente está desesperado atrás de pessoas querendo fazer, sabe? Talvez você nem saiba o seu dom, talvez a gente vai descobrir junto, mas assim, se disponha, sabe? Fala com o seu líder, com o seu pastor. Talvez em um outro momento você talvez não seja bem compreendido, mas persiste, sabe? Porque Deus, ele capacita aqueles que se colocam na mão dele. Então assim, sai do sofá, sai da arquibancada, vai para o campo e vamos trabalhar aí que Jesus precisa voltar logo. Amém. A gente precisa se despedir. O tempo já acabou, mas foi muito produtiva essa conversa, deu para aprender bastante e se motivar bastante a se envolver cada vez mais. Eu vou me despedir primeiro do BJ, que está pela internet. BJ, valeu demais, obrigado pela contribuição e quem sabe a gente se encontra em mais episódios aqui no Itinerante. Tá feito o convite, hein? Vou anotar. Valeu. Pastor Jomarson, arruma um apelido no próximo episódio, cara. Por favor, facilita a minha vida, cara. Obrigado pela presença e semana que vem você está aqui de novo. Hein? Valeu, Guilherme. Tamo junto, irmão. Um abraço também para o Jeconias Neto. Fica também o apelo de um nome mais fácil, um apelido, tá, Jeconias? A graça nos basta. Prazer nosso. E Rod, valeu, cara. Obrigado pelo apelido, que facilitou bastante, e pelas contribuições no programa de hoje, viu?
Tamo aí. Se um dia os ventos que levam ao norte me trouxerem para cá de novo, Você a gente chega aí se para vê. falar com a gente. Legal. E você que está acompanhando o nosso conteúdo, lembre-se que semana que vem tem mais. E antes da gente realmente ir embora, eu tenho que divulgar aqui as nossas redes sociais, os sites para você continuar interagindo com os nossos conteúdos. Site, atenção para o site, ucob.adventistas.org/geracalmissionária/itinerante. Não se esqueça que nas redes sociais você nos encontra no Adventistas Centro-Oeste. E é claro, as nossas hashtags oficiais para você aí movimentar a sua rede social específica com o nosso conteúdo Geração Missionária e Itinerante Cast. Agora sim a gente vai embora, mas sexta-feira que vem tem mais. Valeu! Obrigado, gente.